Prezados alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina Prevenção de Acidentes. E nesta videoaula falaremos dos acidentes de trabalho, as causas de acidentes de trabalho e a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Bem, pessoal, o que é um acidente de trabalho? O acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Considera-se também como sendo acidente de trabalho as doenças decorrentes do trabalho, ou seja, as doenças ocupacionais. Então, pessoal, as doenças ocupacionais são aquelas adquiridas no ambiente de trabalho, também considerado como acidente de trabalho. E aqui uma ressalva, ó, não são considerados como doenças do trabalho. A doença degenerativa, diabetes, a inerente a grupo etário, o reumatismo, a que não produz incapacidade laborativa, a miopia, e a doença endêmica, a exemplo da malária adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ao contato direto determinado pela natureza do trabalho. Ou seja, esse contato direto é o que vai determinar se é ou não é uma doença ocupacional, também considerado um acidente de trabalho. Equiparam-se aos acidentes de trabalho no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade segurado. Ou seja, na ida para o trabalho e na volta para a residência, esse percurso, se acontecer algum acidente, é considerado um acidente de trabalho. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta, dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade segurado. Ou seja, uma viagem, qualquer que seja a viagem, se for a serviço da empresa, seja para uma capacitação, seja para outros fins, se acontecer algum acidente, é considerado também um acidente de trabalho. E o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrente de força maior. Ou seja, qualquer acidente acontecido no local e no horário do trabalho, produzido por algum fenômeno da natureza, é também considerado um acidente de trabalho. As causas de acidente de trabalho. O acidente de trabalho deve-se principalmente a duas causas. Vamos ver essas causas, que é o ato inseguro e a condição insegura. Primeiramente, o ato inseguro. É o ato praticado pelo homem, em geral consciente do que está fazendo, que está contra as normas de segurança. Vamos a alguns exemplos de ato inseguro. Subir em telhado sem cinto de segurança contra quedas. Ligar tomadas de aparelhos elétricos com as mãos molhadas. Dirigir a altas velocidades. São exemplos de ato inseguro. Aqui essa ilustração mostra que esse cidadão aqui está prestes a ocorrer um acidente com ele. Por quê? Está sem equipamento de segurança nenhum, cinto contra queda, está descalço, está sem capacete, sem luz e mexendo numa fiação elétrica. Então isso que é um ato inseguro. O ato inseguro está ligado ao praticado pelo homem. E a condição insegura é a condição do ambiente de trabalho que oferece perigo ou risco ao trabalhador. São exemplos de condições inseguras: instalação elétrica com fios desencapados, máquinas em estado precário de manutenção,
andaime de obras de construção civil feito com materiais inadequados. Aqui um exemplo de uma condição insegura. Trabalhadores trabalhando na altura sem nenhuma proteção, guarda-corpo, sem nada. Então, o ambiente, quando está ligado ao ambiente, é uma condição insegura. Quando está ligado ao próprio trabalhador, um ato inseguro. Estudos nacionais e internacionais informam que a maioria dos acidentes e doenças decorrentes do trabalho ocorre principalmente por falta de planejamento e gestão gerencial compromissada com o assunto, descumprimento da legislação, desconhecimento dos riscos existentes no local de trabalho, inexistência de orientação, ordem de serviço ou treinamento adequado, falta de arrumação e limpeza, utilização de drogas no ambiente de trabalho, inexistência de avisos ou sinalização sonora ou visual sobre os riscos, prática do improviso, jeitinho brasileiro e pressa, utilização de máquinas e equipamentos ultrapassados ou defeituosos, utilização de ferramentas gastas ou inadequadas, iluminação deficiente ou inexistente, utilização de escadas, rampas e acesso sem proteção coletiva adequada, falta de boa ventilação ou exaustão de ar contaminado, existência de radiação prejudicial à saúde, utilização de instalações elétricas precárias ou defeituosas, presença de ruídos, vibrações, calor ou frio excessivos e umidade excessiva ou deficitária. Então, as estatísticas mostram que a maioria dos acidentes e doenças do trabalho ocorre principalmente essas causas. Na próxima parte de nossa videoaula vamos falar da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho.